Durante o período eleitoral, você foi cuidadosamente convencido, seduzido. Parecia que tudo que era dito era justamente o que você pensava. Você abraçou uma causa, mas elegeu alguém que parece ter deixado essa causa abraçada somente aos eleitores que conquistou. Isso mesmo. Passou a eleição e tudo mudou. Os ideais pareceram dar lugar a ajeitadeiras e conchavos. O que acontecia antes e era criticado parece ser justamente a receita que agora está sendo seguida. As vergonhas de passados nem tão distantes parecem repetir-se nas mãos de quem fez juras de mudança. Ajudou a eleger e está se sentindo enganado, né? Calma, que não é só você. Olha para você ver. Vamos falar disso, mas antes, não esquece de dar seu like e se inscrever no canal para acompanhar as coisas que a gente colocar por aqui. Eu já falei algumas vezes que política não é só eleição, né? Agora, eu vou falar sobre idealismo e pragmatismo, de um jeito que tá bem aí, na sua vida. Seria ótimo que fosse só pragmatismo do possível, mas tem contorcionismo retórico para chamar estelionato eleitoral de pragmatismo. E aí é sobre prometer mudança e entregar gastança, sobre prometer picanha e encarecer até os ovos, sobre vender humildade e comprar condomínio fechado. É sobre chamar para avançar e abraçar o atraso. Pragmatismo não é estelionato, mas calma, que eu vou explicar agora. Eu gosto de dizer que idealismo político é o anúncio e a movimentação para o desejável, e pragmatismo político é a articulação do possível. Vamos em 3 etapas. Primeiro, idealismo político, no contexto que proponho, é aquilo que valoriza princípios morais, cooperação e progresso. As pessoas chamam de idealista aquele político ou eleitor que acredita que os bons impulsos serão os guias das decisões públicas e dos mandatos. Perceba que eu não falei de unanimidade. Bons impulsos podem se manifestar sob diferentes interpretações. E eu vou pegar um caso muito polêmico para ilustrar: a liberação do aborto. Há quem defenda que deve ser liberado, entre outros motivos, por causa daquilo que se chama de autonomia feminina para decidir sobre a reprodução, ou seja, a capacidade da mulher de escolher se vai gerar ou não uma criança. Há quem seja contra a liberação, entre outros motivos, por compreender que a vida humana começa no momento da concepção e que interromper voluntariamente uma gestação é assassinar um ser humano. O assunto aqui não é aborto, mas eu trouxe esse exemplo com as duas visões diferentes para dizer que muitas pessoas que defendem cada um desses pontos de vista estão genuinamente convencidas pelas suas causas, pelos seus ideais. O idealista pode ser de direita, o idealista pode ser de centro, o idealista pode ser de esquerda, o idealista pode ser conservador ou liberal. Só que o idealista, puramente idealista, acredita nos seus ideais, ainda que algumas vezes esses ideais signifiquem prejuízo para o próprio idealista. Você já soube de alguém que abriu mão de um dinheiro que podia ganhar, de um benefício que podia ter, de um privilégio que podia desfrutar, simplesmente porque não se sentia bem com isso? Eu sei que você já soube de alguém assim. Idealismo. Eu sei que você já ouviu alguém dizer que votar nesse ou naquele era melhor porque ele era de direita, que votar nesse ou naquele era melhor porque ele ia olhar para quem mais precisa, que votar nesse ou naquele era melhor porque ele era mais humilde, né? Percebeu que no primeiro caso eu disse que você soube e no segundo eu disse que você ouviu? No primeiro eu falei de ações feitas e decisões tomadas. No segundo eu falei de promessas. Idealismo é bonito também. Por isso, muita gente usa para te convencer. Só para te convencer. Mas eu vou chegar lá. Meu segundo ponto é pragmatismo político, que no contexto que proponho é aquilo que se concentra no que é possível, no que é prático. Nem sempre é bonito, mas nem se propõe a isso. Porque, na verdade, é para gerar resultado. Alguém que é pragmático não vai se fixar a ideias rígidas, afinal de contas, precisa mostrar a capacidade de negociação para chegar aos pontos que ele deseja. Citando o nosso polêmico caso do aborto, alguém meramente pragmático votaria a favor da pílula do dia seguinte para que os outros votassem com ele contra o aborto. Alguém meramente pragmático votaria contra a pílula do dia seguinte só para que os outros votassem com ele a favor do aborto. Ou seja, nos dois casos, abriu mão de defender algo menor para ganhar algo maior. Perceba, não é o princípio, é o fim. O pragmático é aquele que olha para os resultados e negocia os caminhos para chegar até eles. Ainda que não se orgulhe dos caminhos que vai negociar. Mas espera aí, até agora,
eu não falei de nada ilegal. E hoje, eu não vou falar de nada ilegal. Eu preciso dizer isso porque agora eu vou falar do terceiro ponto. Estelionato eleitoral. Não é crime. Quando alguém te pede voto dizendo que valoriza os princípios, mas depois só se preocupa com os fins, é só canalha. Não é criminoso. Não no Brasil. E tem demais. Quem, na hora de pedir seu voto, promete o ideal, esconde alianças, diz que vai ser fiel e logo depois de ganhar seu voto, diz que precisa trabalhar com o possível, do contrário não consegue nada e pronto. Alianças aparecem, práticas se repetem e princípios são abandonados. Quem faz isso aposta que você vai se esquecer e, na imensa maioria das vezes, vence essa aposta. Estelionato eleitoral não é pragmatismo político. A gente precisa chamar dos nomes certos se a gente quiser ajudar e ensinar a consciência política no Brasil. Estelionato eleitoral é muito mais do que enganar o eleitor. É tripudiar do cidadão. O estelionato eleitoral acontece quando alguém baseia sua campanha em alguma coisa e abandona isso pouco depois de sua eleição. E que fique claro, argumento sempre vai existir. Argumento é a principal ferramenta dos estelionatários. Se eu não fizesse isso, não ia dar certo. Eu tive que mudar. Eu preciso pensar no povo. Foi a população que me pediu. Vai ter um monte de justificativa, mas que no fim é só para encobrir o fato de que fez um discurso num sentido, mas que agiu no outro. E eu não tô falando de mudanças de rumo nem adequações administrativas. Eu tô falando de usar algo para convencer e, sem lutar pelo que pregou, abandonar a confiança de quem acreditou. Isso acontece de todo lado, em todo lugar. Lembra do que eu falei lá no início? O idealismo convence e o pragmatismo não é estelionato. O idealista defende seus ideais. O pragmático defende seus resultados. E tudo certo. Melhor se todo mundo tivesse um pouquinho de cada. Só que estelionato eleitoral, o estelionatário, esse engana, abandona o eleitor e muitas vezes, secretamente, ainda debocha disso. Não é crime. É só canalha. Mas essa é só a minha opinião e eu, muitas vezes, prefiro a sua. Não precisa gostar, mas se você achou interessante, compartilha para mais gente concordar ou rebater. Com trabalhos técnicos do Guilherme Dantas, esse é o Olha Pra Você Ver, com assuntos que a gente acha que você tem que saber. Eu sou Braulio Flores, mas também tenho espinhos. Até a próxima.